Olá pessoal, então nessa semana nós vamos abordar um assunto de suma importância. Eu vou dizer assim, não fiquem assustados com o que eu vou falar, porque o assunto é muito polêmico, é muito extenso. Eu vou dizer para vocês o que está acontecendo no mundo hoje, né? Então nós vamos falar hoje sobre câncer, de uma maneira geral. Então existe no mundo hoje, por exemplo, até algum tempo atrás no mundo, o que mais matava era a doença cardiovascular, doença do coração. Depois disso, a segunda seria o câncer, né? Em qualquer lugar, principalmente de mama, de próstata e outros, enfim, né? Pulmão, né? Então, assim, o que está acontecendo no mundo e já está quase acontecendo no Brasil? Hoje a doença cardiovascular passou a segunda causa de morte no mundo. A primeira, por exemplo, na China, já é o câncer. O câncer está muito comum, cada vez em idades menores, né? E então a gente tem que tomar algumas precauções. Eu estou aqui falando no sentido de orientá-los, até em relação a estilo de vida e outras coisas, porque hoje, infelizmente, é uma realidade que está acontecendo no mundo, né? Aqui no Brasil, se não passou, está quase igual a doença cardiovascular, a mortalidade. Desculpe o termo pesado, pessoal, mas eu preciso falar, porque isso é de suma importância. Em primeira situação aqui, eu vou falar para vocês como que o câncer se forma. O que é o mais comum hoje em dia? Você vai no médico, pede um exame, ou para ver alguma outra coisa ali, ou para que já tem uma preocupação em relação a isso. Você faz esse exame e você detecta um tumor, por exemplo, né? É um pavor, a família inteira fica com problema, né? Aí tem que avaliar. O câncer, assim, se ele for pego numa fase inicial, a chance de curá-lo, a gente não pode falar curá-lo, a gente chama fase de remissão, que ele fica quieto e não incomoda mais. Em torno de 95%, se você detectar ele precocemente, né? Então, assim, eu vou explicar para vocês como que o câncer se forma, que a pessoa já pensa, câncer é um tumor, um negócio, uma bola que está ali, lá e tal, né? E vai crescer e pode dar metástase em todos os órgãos do corpo e vai ser um problemão para tratar. Os tratamentos são muito agressivos, principalmente a quimioterapia, mas não existem outras opções no momento, a não ser a prevenção. Então, assim, para vocês entenderem de prevenção de câncer, vocês têm que entender como que o câncer se forma, antes dele se formar, antes dele ser tumor, como que ele se forma. O câncer ele gosta do quê? De ambientes ácidos dentro do nosso corpo, nas nossas células, de ambientes que têm uma baixa oxigenação, ou seja, onde o oxigênio não consegue penetrar. Então, assim, todos nós temos uma enormidade de células cancerígenas circulantes no nosso corpo. Se o nosso sistema imunológico estiver bem, saudável, eficiente, ele vai eliminar, ele vai matar todas essas células. Isso, olha bem, gente, todo mundo tem, não é um ou outro, são todas as pessoas. Então o sistema imunológico é importantíssimo, ele mantém a gente afastado dessa doença, por exemplo, e de outras, claro, né? Mas o nosso foco hoje é esse. Então, por exemplo, quando você tem em algum determinado órgão, alguma região do corpo ali, uma região que tem uma pequena inflamação, assim, sem relevância, uma pequena inflamação interna, estou falando do órgão, né? E também o oxigênio já não vai muito ali naquele local, o que acontece? Nessa inflamação ali, ela é um local ácido e que tem pouco oxigênio. Então essas células circulantes no nosso corpo, que o nosso sistema imunológico acaba matando ela, na maior parte das vezes, graças a Deus, né? Essa célula se instala nesse ambiente ácido ali. Aí ela se instala e, eu gostei aqui é ácido, aqui não tem oxigênio, porque a célula cancerígena tem horror ao oxigênio, ela é uma célula anaeróbica. A célula nossa normal se transforma em uma célula anaeróbica e começa a fermentar, ela não usa mais oxigênio. Então o oxigênio é veneno para ela, e meio alcalino também é veneno para o câncer, ele não se forma. Então, voltando aqui à nossa situação anterior. Então, aquela célulazinha acha o ambiente ácido ali,
com falta de oxigênio também ela começa a crescer. Aí começa a se formar o tumor. Inicialmente é um punhado de células, depois elas vão se multiplicando, aí ele vai crescendo, dependendo do tumor, aí ele pode formar aquelas raízes no resto do corpo, ou em vários órgãos do corpo, que a gente chama de metástase, né? Aí nessa fase já fica bem complicado a gente tratar, nessa fase de metástase, né? Então a gente tem que fazer a prevenção, como tudo, gente. A melhor doença, o melhor tratamento para qualquer doença é não adquiri-la. Se você não adquirir a doença, é o melhor tratamento. Então, o que ajuda a gente a diminuir muito a nossa chance de ter câncer? Nós temos o nosso sistema imunológico funcional. O sistema imunológico funcional, ele pessoal, sinônimo de intestino saudável. O intestino é o segundo cérebro e o intestino é responsável por 90% da nossa imunidade. Então, assim, o que é intestino saudável? É aquele intestino, o pessoal fala, mas eu vou ao banheiro regularmente 1 ou 2 vezes por dia. Isso é só o movimento, é o trânsito intestinal, não quer dizer nada isso aí, entendeu? O intestino, para estar saudável, tem que ter aquelas bactérias do bem, que a gente chama de probióticos. Se você, por exemplo, toma um antibiótico, que seria uma substância para matar uma infecção na garganta, por exemplo, você mata aquelas bactérias da garganta, mas acaba matando também aquelas bactérias do bem, chamado probióticos, no intestino. Então você deve fazer uma reposição de probióticos, se você toma à noite, antes de dormir. Existem cápsulas ou sachês, e você toma e você repõe. Existem milhares de cepas dessas bactérias do bem. Então a gente faz uma seleção ali e faz uma rotação dela e vai repondo essa flora intestinal. A inflamação, ela se forma basicamente por quê? Porque o nosso corpo muitas vezes fica intoxicado pelo excesso de carboidrato. Então o carboidrato é muito nocivo. Para quem não sabe, o carboidrato é responsável por aumento de colesterol, aumento de triglicerídeo. Não é a gordura que aumenta o colesterol e o triglicerídeo, é o carboidrato. O que é o carboidrato, gente? O carboidrato é assim, nós temos 3 grupos de alimentos básicos. Nós temos as proteínas, nós temos as gorduras saturadas, insaturadas e as trans, né? E nós temos todos os outros alimentos são carboidratos. Um alface, por exemplo, é um carboidrato. Claro que ele tem um baixo índice glicêmico. O pão, muitas vezes, o caseiro, tem um índice glicêmico de 115. É melhor comer açúcar do que comer um pedaço de pão. O índice glicêmico dele é muito alto, entendeu? E depois o pão tem glúten, umas outras coisas, mas isso vai ser conversado em outra situação, porque é muito extenso o assunto aqui. Eu estou tentando fazer uma condensação para que você entenda o que está acontecendo hoje no mundo com as pessoas. Aí assim, claro que existem outros fatores para isso. A poluição, que está tomando uma situação alarmante no mundo inteiro. O mundo está completamente poluído. O homem, em 100 anos, poluiu o planeta inteiro, né? E continua poluindo, infelizmente. Então a poluição é uma coisa que dá problema também, pode ajudar a desenvolver um câncer. Os metais tóxicos, os agentes químicos, a radiação, gente, a radiação pode ser do micro-ondas, pode ser do 4G do seu telefone celular, entendeu? Então existem vários fatores aí, a alimentação contaminada, agrotóxico, especificamente o glifosato, que é utilizado em larga escala, né? Então, isso aqui é um problema mundial. Algumas coisas mais acentuadas aqui no Brasil, que a nossa legislação, infelizmente, é muito permissiva em relação a agrotóxicos. Dizem que não produzem agrotóxicos, eu concordo, mas, por exemplo, na Europa é utilizado, sem polêmica aqui, 50 vezes menos agrotóxicos, em média, por metro quadrado que no Brasil. Bom, isso não se discute, isso é um fato e está na literatura, tem como comprovar isso daí. Mas não quero entrar nessa polêmica, isso é uma coisa a mais só. Como que a gente tem que fazer para se proteger disso? Já que nós estamos num mundo poluído, nós não podemos ir para outro lugar, a gente não tem tecnologia para morar no outro planeta, né? Infelizmente ainda não.
Então, a gente tem que cuidar do nosso ambiente ou se proteger da maneira que dá. O que eu recomendo para vocês? Que vocês façam uso de água alcalina ionizada. Eu não vou entrar nesse aspecto, aqui dá para falar um mês sobre isso. Existem máquinas que produzem essa água alcalina ionizada, nós vamos falar em outro vídeo. Isso é muito interessante, porque isso permanece, vamos dizer assim, mantém a alcalinidade do nosso corpo. Quando a gente envelhece, a gente vai ficando mais ácido, aí por isso que predispõe, por isso que o câncer geralmente se manifesta numa idade mais avançada. Quanto mais acidez, mais problema. Quanto menos oxigenação a pessoa tiver, mais problema também. Então veja que o assunto é complexo. Por exemplo, o celular, cuide, não deixe perto, fale no viva voz, não adianta usar aqueles conexão Bluetooth, porque também vem radiação igual, tem que ser com fio mesmo. Bote o fiozinho aqui, bote o celular em cima da mesa ou no colo, longe dos testículos e órgãos genitais, no caso se for homem, mulher ali, enfim, né? E use o celular com moderação, que é uma radiação grande. O micro-ondas é um problema, todo mundo tem, eu sei que é prático, mas ele, de repente, muitos deles podem estar vazando radiação, isso pode causar um problema também. Os alimentos contaminados por agrotóxicos, agora tem maneiras mais amenas de chamar, não é mais agrotóxico, tem outros nomes mais brandos para isso, mas o malefício é o mesmo. Só que, infelizmente, não tem como tirar isso aí da nossa vida hoje, pelo menos não a curto prazo, em função da população do planeta. Mas aí então, gente, você, para fazer vamos dizer assim, esses cuidados, tentar minimizar a radiação, tentar consumir, se possível, alimentos orgânicos e não alimentos que vêm de agrotóxico, com uma quantidade muito grande de agrotóxicos. Aí, bom, é difícil conseguir alimento orgânico hoje, concordo, é difícil ainda, está muito pequena a produção, e muitas coisas você nem sabe se é orgânico mesmo, você pode estar sendo enganado em relação a isso, eu acredito que aconteça muitas vezes isso. Então o que você pode fazer? Vou dar uma dica bem simples aqui. Você pega iodo, você compra na farmácia iodo, esse iodo você pega 5 ml dele, coloca em 1 litro d'água, deixa de molho as suas verduras, as suas frutas por 5 minutos, pode deixar mais, mas pelo menos uns 5 minutos. 5 ml em 1 litro d'água, pelo menos 5 minutos de molho ali. O ideal seria deixar uns 15, eu acredito, entendeu? Se quer deixar mais também pode, não tem problema nenhum. Depois você lava esse produto ali, aí o que acontece? De 70% a 90% dos agrotóxicos vão ser eliminados. Isso é uma coisa simples de fazer, barata e altamente eficiente. A gente tem como se proteger disso daí, Então assim, se você, uma outra regrinha assim, se você tem uma fruta não orgânica para consumir, tira a casca, não coma a casca e nem a semente. Porque é ali que fica o problema, na casca é o veneno e a semente também tem outras substâncias que também não fazem bem para a gente não. Então o que eu recomendo é que você tire a casca se não for orgânico. Se for orgânico você pode consumir com casca mesmo, porque tem muitas vitaminas, substâncias que são interessantes você consumir com casca. Outra coisa, gente, sementes verdes, evite sementes verdes, por exemplo, semente de girassol. Eu gosto de semente de girassol, vou comer verde, ou de abóbora. Não, você tem que torrar ela pelo menos, porque a gente, no caso, vai ter uma qualidade muito melhor do produto. Existe uma substância chamada lecitina, que seria a proteção das plantas contra os agressores, que está na semente e alguma coisa está na casca também. Certo, pessoal? Então, assim, esse é um assunto extenso, polêmico. Eu espero que eu tenha conseguido dar uma explicação mais razoável que você possa entender, E o próximo vídeo nós vamos fazer sobre uma outra situação. Existe, no caso do câncer, existe a prevenção, que é uma coisa, e existe a detecção, que é outra. Valeu, gente? Até lá, então.